Tá. Bom, só para falar rápido aqui, né? Eu sou da Universidade Federal Fluminense, trabalho em parceria com a URGS, né? O CPC, com a professora Kátia Kellen, já há um tempo. E a nossa proposta aqui de trabalho é da parte de geomorfologia e sedimentologia glacial também. E nós estamos trabalhando movidos a algumas questões que, né, que nos norteiam, que seria o quê? Como o comportamento das geleiras, né, frente a essas variabilidades climáticas, os processos de mudança que têm acontecido na região da Antártica, principalmente a Antártica Marítima, né? Nós tivemos eu tive duas incursões no manto de gelo, nas montanhas Ellsworth, e como que os sedimentos, eles podem responder a isso, com as informações que estão nos sedimentos, que nos dão pistas sobre o que aconteceu e o que está acontecendo. Então, nós focamos, né, principalmente em três linhas. Nós usamos os sistemas, né, os sedimentos lacustres, sedimentos de Ceadas, de Bahia, trabalhamos também com os sedimentos do Estreito de Bransfield, que são águas mais profundas. E aí a nossa ideia eu até esqueci aqui, eu tenho 7 minutos para falar e eu não notei, eu devo ter, deixa eu ver, mais uns 5 ou 6 minutos. A gente trabalha com essa reconstrução paleoclimática, né, paleoambiental também, a partir de características dos sedimentos. Então, da parte morfoscópica, granulométrica, biogeoquímica, geocronológica, isotópica, né? As informações que os processos geológicos e glaciomarinhos, que são os ambientes assim mais mais complexos que existem, né? Então, o que eles podem nos dizer sobre essas informações que aconteceram e que estão acontecendo, e também as mudanças que estão ocorrendo nas partes próximas aos gelos, nos sistemas lacustres, a geomorfologia próximas às margens do gelo, tá? E aqui a gente só rapidamente falando das pessoas, né, da formação dos alunos que nós estamos tendo. Tem alunos que estão conosco desde o PEBI, que hoje já estão no doutorado, isso é uma alegria muito grande. E a parceria que a gente tem, isso que é uma das coisas mais importantes, a parceria com vários outros laboratórios essa parceria que está se expandindo com laboratórios dentro da universidade, parceria com os laboratórios do INCT Criosfera, fora do INCT Criosfera e também fora do país, né? Principalmente com a Universidade do Chile, o Instituto Antártico Argentino. Agora começamos também com os centros, né, de pesquisa da Espanha, no projeto de Paleolímpico Global, começou recentemente. Então, a gente está avançando principalmente com essa análise dos sedimentos. Aqui, rapidamente, algumas amostras que a gente também nós trabalhamos na Ilha Deception, né, com análises isotópicas e datação de carbono 14, e nós estamos avançando com essas análises para a Baía Porto Foster, né, para dar continuidade a essas análises. Aqui, os lagos, sistema lacustre fantástico que tem na Península Fields. O Márcio até falou sobre a questão do intemperismo químico, que é muito incipiente para essas áreas, né? Mas focado tanto em intemperismo físico, a gente tem que prestar atenção um pouco no intemperismo químico que já está se fazendo presente. E a gente conseguiu detectar isso na análise dos sedimentos lacustres da Península Fields. A gente conseguiu ver esse gradiente norte-sul dessa alteração. Analisamos também, assim, inicial em Ellsworth, né, nas montanhas da Antártica Ocidental. No início, assim, só análise granulométrica, né, e morfoscópica, mas hoje a gente consegue mais analisar na geoquímica desses sedimentos. E aqui também, análise também das enseadas bem próximas aqui da Baía do Almirantado, né, pegando também essa parte da emissão e absorção de CO2. E uma das coisas bem legais é essa 2 parceria. minutos, Rose.
Obrigada, já vou fechar. E essa a parceria com outros institutos, no caso aqui, os sedimentos que a gente coleta do fundo marinho, do fundo lacustre, a gente compartilha com outros. E ao compartilhar, né, a gente vê resultados que estão indo muito bem, né? Principalmente aqui com a publicação sobre fungos, né? Sobre aqui também sobre algas, com os outros institutos, né? Envolvendo outros lugares, outras universidades, o Instituto Antártico Argentino. Isso é muito gratificante, né? Tivemos aí a participação no livro editado pelo grande colega, parceiro Luiz Henrique Rosa, né? E aqui, só para terminar, e a Kátia vai falar, duas das publicações que serão aceitas, foram aceitas, né, para a Academia Brasileira de Ciência, mostrando uma análise mais aprofundada dos sedimentos da Ellsworth, que nós usamos mais geoquímica, extraímos mais dados, fazendo uma diferenciação, né, entre Petrold Hills e a Geleira Union. Foi muito bacana fazer esse trabalho. E também um trabalho de um mestrado recém-defendido aqui pela Geofísica lá na UF, né, analisando os sedimentos, né, do Estreito de Bransfield, né, com relacionando a parte física, e um mestrado que foi concluído uma semana, 2 semanas, analisando essa mesma área, mas com a parte de geoquímica e mineralógica. Foi muito gratificante até participar como orientadora nesse trabalho, porque saíram dados muito bacanas e que ali eles foram já recomendados para publicação em revistas internacionais. Então, eu encerro aqui, né, falando dessa grande interação com outros grupos, né, do aporte de outras técnicas e laboratórios que os alunos estão conseguindo ter, isso lhe é proporcionado. E agora eu deixo para a Kátia falar um pouco mais da parte aí da geomorfologia, sensoriamento remoto, que é uma grande parceira e está com a gente trabalha junto desde que ela era PEBIC. Tá? Muito obrigada e eu passo para a Kátia, tá? Obrigada, Márcio. Obrigada, boa tarde a todos. Vou dizer para vocês que é uma honra para mim estar aqui com vocês hoje, especialmente com a Rosemary, né, aqui nessa mesa, nessa apresentação. Vou mostrar a vocês alguns resultados da interpretação do que nós temos sedimentar e mapeamento de formas glaciais em diferentes casas espaciais na Baía Maxwell Esperança, com a PET. Temos o objetivo aqui de entender a evolução espaço-temporal das geleiras e áreas proglaciais. Foram interpretados setores relevantes para entender os processos, retrações, estabilizações de mais longa duração na geleira ao longo do Holoceno, na Fields, mas também aqui na Baía Esperança, aqui também com contribuição da Sotile, do Andrade. Na geleira Collins, nós tivemos resultados importantes aqui no trabalho da PET, com a proposição, inclusive, de cenários, onde considerou-se essas variações da geleira ao longo das últimas décadas, mas também nos últimos 300 anos, e obteve-se resultados como a proposição de cenários para extensão, repercussões nos processos sedimentares para as próximas décadas relacionados à geleira. Foi realizada a interpretação dos estágios da evolução proglacial no setor leste da Península Axava para o período de 1979 a 2018, depois até 2020. E nós obtivemos, então, aqui o resultado da PERONDE. Ainda também na Baía do Almirantado, há uma continuidade dessas interpretações para o setor submarino, com estimativas de comprimento das geleiras também num maior tempo. Esses resultados são... Kátia, por favor, abra a sua câmera, sim. Obrigada. Certo.
A minha internet estava oscilando desde... Bom, mas acho que vai dar. O MDE integrado que possibilita esse tipo de análise da geleira, do passado da geleira, juntamente com a datação. Esses resultados, eles são importantes que, ao integrarmos o modelo topobatimétrico com contribuição dos dados do Magrani, do Arthur, também podemos contribuir com simuladores de navegação polar marinha, e esses registros encontrados aqui na Baía do Mirantado foram importantes para diversas inferências climáticas. Então, continuidade desses estudos agora entendendo qual é o significado, né, desses registros que foram encontrados para reconstruções, tanto estimando a altitude de linha de neve, o volume, né, e as suas variações ao longo, desde o último máximo glacial, ao longo do Holoceno, né, no caso aqui dessa enseada Martel. E como comparativo dessas oscilações de geleira e mapeamento geomorfológico, vamos também tentar entender alguns processos e investigar a evolução de geleiras do setor da Bolívia, Patagônia, setor Pacífico, com parceria, então, com Ribeiro, pesquisadores chilenos também, e estimamos, então, no Monte Melimoiu, já numa escala aqui de últimas décadas, as principais mudanças e tendências e relacionamos, então, o comportamento das geleiras ao que vemos de tendência e comportamento de precipitação e temperatura. Essas análises são importantes porque nós comparamos e obtivemos resultados similares, né, do ponto de vista do que está modulando essas mudanças, para além das forçantes ambientais e climáticas. Entendemos aqui, por exemplo, na Península Antártica, em 2 geleiras de maré, ao longo do trabalho aqui da Carolina Simões, com parceria com o Lacril, entendemos que nós temos diversas características morfológicas e topográficas e que também influenciam no comportamento dessas geleiras. Essa análise temporal ela foi realizada com base em assessoramento remoto, assim como outras que realizamos para as últimas décadas. Aqui na contribuição, né, para ainda a Ilha Regiorge, foi realizado um mapeamento da perda de área das geleiras para áreas onde não havia ainda o mapeamento, mas também onde havia até 2000. Então, obteve-se a perda de área, né, das geleiras, e esses dados, então, a partir dos resultados de Lorenz, e em parceria, né, com outros, a partir... Kátia, 2 minutos. Tanto essas geleiras quanto as outras, né, os resultados da interpretação geomorfológica foram relevantes, porque eles demonstraram quanto essas flutuações são influenciadas e que há relações com as características do embasamento rochoso. E a magnitude da mudança das geleiras também influenciada por outras forçantes. No caso aqui, diversas evidências mostram a relação das forçantes oceânicas, né, as taxas de precipitação, derretimento superficial, e são, então, análises que estão também agora sendo relacionadas ao comportamento dos lagos quando observamos as últimas décadas. A variação dos lagos de área e número foi estimada desde a década de 80, com assessoramento remoto, para 200 lagos 60, e análise de 60 geleiras na Ilha Regiorge, Nelson, e foi estendida agora por PET para toda aqui as Shetlands e o setor norte da Península Antártica. Evidenciou-se um aumento tanto de número de lagos, né, mas principalmente de área total, principalmente naqueles lagos marginais ao gelo. Essa análise, então, ela está disponível com dados geoespaciais e por setores também realizamos, então,
análise dos processos que estão relacionados a essas mudanças. Então, a evolução dos lagos também tem sido observada em alguns setores, aqui no caso da Bolívia, e creio que possamos né, pensar nos principais desafios, né, e trabalhos futuros. Entendo que é essencial a gente determinar as taxas de mudança, entender os ciclos dentro desse sistema e como reconhecer empiricamente essas relações espaciais e temporais e os elementos que compõem esse sistema geomorfológico que estamos evidenciando aqui, investigando. E principalmente eu gostaria de reafirmar que é essencial a continuidade das amostras, atividades de campo e ainda a continuidade das parcerias já estabelecidas e que ainda podemos desenvolver. Nesta apresentação, então, destaco, né, principalmente esses aspectos, né, dos resultados nos últimos 5 anos.